Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Diálogos da Seiichi no Ie do Brasil. Esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite. Ative as suas notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo e esteja ligado no nosso canal. No dia de hoje, nós teremos como tema Não Desperdice o Seu Tempo. E temos aqui 3 preletores que colaborarão conosco nesse diálogo, 3 empresários que têm muito a dividir conosco sobre o não desperdício ou a melhor utilização do seu tempo. Então, gostaria de chamar a preletora Cléia Vicentina de Freitas Silva, preletora em grau Master, Regional BH Caiçara. Cléia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, bom dia a todos, muito obrigada a todos os colegas e a todos, muito obrigada. De IMS Campo Grande, convido o preletor Eduardo Crivelente Neto, preletor em grau sênior. Edu, seja muito bem-vindo. Olá a todos, como vão? Muito obrigado pelo convite e uma boa atividade para nós. Muito obrigado. Muito obrigada. E de São Paulo, convido o preletor Regis Yoshio Shimanoi, preletor em grau sênior. Regis, muito bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado, é um prazer enorme estar com vocês, uma alegria, nossa, estou super aqui feliz e ao mesmo tempo ansioso de poder estar junto com vocês. Muito obrigado, viu? Muito bom. Vamos então dialogar um pouco sobre não desperdice o seu tempo. Os preletores colaborarão com alguns livros, mas utilizamos como livro básico A Verdade, volume 2, Ensinamento Básico do nosso Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Temos algumas perguntas já aqui pré-selecionadas e, bom, a vida ela é repleta de acontecimentos que são considerados algumas vezes necessários ou desnecessários. Na nossa correria do dia a dia, às vezes nós acabamos julgando uma ação como, isso não era tão necessário, né? Dependendo da circunstância. Então, por algumas vezes nós chegamos a interpretar de uma maneira não muito adequada, de uma maneira até muitas vezes errada, alguns acontecimentos porque eles não tiveram uma utilidade prática necessariamente. Algum dos preletores poderia colaborar conosco sobre explanar essa diferença do que é necessário e o que é desnecessário para a nossa vida, como nós devemos levar a nossa vida e qual a importância de sabermos diferenciar esses conceitos. Cléia, você gostaria de começar? Ladies first. Muito obrigada a todos.
Eu acho que isso é um tema próprio, né, para a gente que está estudando a verdade da vida, ou por as pessoas que realmente vivem a espiritualidade no dia a dia. É só por vivermos assim, né? Eu acho que a gente já sabe no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o que é necessário, o que é desnecessário. Na verdade, tudo que vivifica, né? Tudo que nos faz crescer é necessário. E aquilo que não faz crescer, aquilo que realmente nos traz aborrecimentos, ou seja, né, a manifestação de coisas que não existem, porque só existe Deus, o que vem de Deus, para mim é desnecessário. O diferencial e o privilégio nosso é viver na Seite Noé, né, com inclusive as normas fundamentais dos praticantes da Seite Noé, que vai te mostrar ali perfeitamente o que é necessário e o que é desnecessário, né? Então, eu acho que é uma sabedoria muito grande. A gente diz que tudo precisa de amor e sabedoria. Por mais que a gente tenha amor no dia a dia, se não tivermos a sabedoria de aproveitar o nosso tempo com coisas necessárias, certamente o nosso destino será diferente. E eu agradeço muito, né, porque por ser preletor, até aqui nesse livro mesmo, no nosso livro texto, né, diz a coisa que eu gosto muito de ver aqui, ó. O mestre diz assim, olha, nós, preletores da Seite Noé, dormimos no trem, escrevemos artigos diuturnamente, fazemos revisão deles no trem, e desta forma vamos iluminando a humanidade, queimando continuamente o nosso próprio corpo como uma vela. Se, apesar disso, venho mantendo a saúde durante esses 25 anos, sem descansar um só dia, devo à convicção de que o homem é filho de Deus. E aí eu trago para o nosso tema, né? Como a gente vive realmente, né, tentando manifestar Deus, manifestar a vontade de Deus no cotidiano, não sobra tempo para o desnecessário. Assim, só a título de bate-papo mesmo, eu passo por essas situações praticamente de fases em fases, né, e vou me aperfeiçoando no dia a dia. Uma das coisas que eu, ultimamente assim, tem uns 3 anos ou mais, né, que eu vi realmente o que fala que o tempo, né, fechado se torna um ponto, aberto se torna infinito. E eu realmente gosto de pensar em vivificar esse tempo exatamente com as coisas necessárias que eu digo, né, que são coisas que iluminam, são coisas que acrescentam. Se você falar que é a pobreza, que é o medo da pobreza, que é a falta do dinheiro, etc., eu digo, isso é desnecessário, porque eu já sou filho de Deus e tudo se manifestará se eu me iluminar, se eu for como o sol, né? Iluminar a mim e as outras pessoas. Então, eu via muita notícia, né, na televisão, isso é um dia a dia, mas via demais. Todo jornal eu adorava. Não estou nem falando, qualquer canal eu via e ficava afoito. Gente, aquilo para mim não deu caso, né? Mas aquilo me deprimia, aquilo me fazia... E quando eu cheguei a um ponto de ver que eu ficava mais ou menos por dia 5 horas ouvindo notícias. E, às vezes, aquilo que eu precisava fazer, que era realmente estudar mais, era praticar mais, era ver mais meus filhos, educar os meus filhos, eu não podia, porque se estivesse até conversando próximo a mim, eu já me irritava. Eu vi o tanto que isso é desnecessário. Passei, né? Hoje eu vejo uma vez aquilo que é mais importante e não, há uns 5 anos, mais ou menos, eu não escuto mais as notícias que não são importantes, não é? Programas de TV também, para mim, sabe? Porque sobrou para mim, só com essa mudança de hábito, 5 horas que eu estudo mais, eu preparo mais, eu não preciso fazer correndo aquilo que eu tenho que fazer. Porque, vamos dizer a verdade, né? Quando a gente se dedica a vivificar a vida, é coisa demais que aparece, né? Eu, Sim. Por exemplo, sou preposta da academia, nós estamos construindo ali, então imagina, tem 4 filhos, sou mãe, sou vó. Importantíssimo aproveitar bem o tempo, né, Cléa? Letícia, se eu for fazer o desnecessário, eu fico louca. Com certeza. Então, eu estou tendo que ajustar o tempo no cotidiano com essa questão, né? Muito e bom. Por isso que eu digo que a zona de conforto é um problema às vezes, né? Porque você vai ter tempo para fazer muitas coisas desnecessárias. Então, o meu conselho é: trabalhe muito, estude muito, evolua muito, pratique a verdade muito, que não vai sobrar tempo para você fazer nada desnecessário. Muito bom. E para mim é aquilo que não existe. São as coisas
as ilusões que a gente tem na vida. Legal, muito bom. Muito obrigada, Cléia. Bom, a Cléia trouxe para nós essa questão da comunicação e muitas vezes quanto a comunicação pode nos atrapalhar, né? E o mestre, ele apresenta para nós, de uma forma lúdica no texto, um exemplo de algo que seria inútil, como misturar areia na comida. Ainda que fosse em pequena quantidade, se a gente tem aquele prato delicioso de comida e é colocado uma areia ali, a gente já sabe que esse prato perdeu o sabor para a gente, né? Nos dias atuais, algumas pessoas têm perdido a mão na sua comunicação, nas suas decisões. Às vezes tomam atitudes, tomam decisões, falam coisas desnecessárias e as notícias às vezes trazem isso um pouco para nós, né? Preletor Eduardo, ao que preletor atribui esses acontecimentos de perder a mão, de errar em algumas decisões e qual o impacto que isso vem causando aos seres humanos? Ok, eu gosto muito da forma como o mestre Masaharu Taniguchi nos chama a reflexão para o que verdadeiramente existe. E o que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Na direção e na medida em que nós cada vez mais mantivermos esta conexão ajustada ao que verdadeiramente existe, tudo mais nós resolvemos. Muitas vezes o que nós percebemos é que, de uma forma ou outra, em função de situações momentâneas, a humanidade, ela ora versa para um lado, ora versa para o outro, mas perde a noção de um caminho reto. Há, inclusive, uma passagem no livro A Verdade da Vida, muito interessante, e que foi retratada por um dos nossos preletores num livro recém-lançado na Seitinoye, chamado Siga Sempre Reto. E a história conta de que uma senhora morava numa bifurcação da estrada, e ele está no livro, essa história está no livro A Verdade da Vida, volume 12, na página 186. E conta a história que esta senhora, morando nessa bifurcação, ela conhecia o caminho que levava a uma determinada localidade. E os transeuntes sempre perguntavam a ela qual era o caminho, ou qual era a alternativa de adotar os caminhos que se versavam nessa bifurcação. E ela respondia: siga sempre reto. Agora, como você segue sempre reto numa bifurcação? A questão é que na cabeça dela era tão claro o caminho para aquela localidade que a resposta dela era o óbvio. E isto está diretamente relacionado também a esta necessária percepção nossa de o que é que verdadeiramente existe, para que a gente não se perca no caminho para as coisas inúteis. As questões que nós precisamos levar sempre em consideração são aquelas que estão contidas na verdade. Por quê? Porque elas, por si só, são esclarecedoras. E como o professor Masaharu Taniguchi, no canto, em Louvor à Natureza, na página 29, na página 30, ele nos chama a atenção, através de Deus, Sunyoshi, ele nos chama a atenção para a nossa necessária percepção de que os seres humanos ainda estão em processo de expansão da consciência. Então, nós precisamos, compreendendo este processo de expansão da consciência, pararmos e retomarmos o caminho. Para continuar no campo do lúdico e encerrando, eu chamaria o conto daquele conto infantil do Joãozinho e da Maria, que se perderam na floresta porque jogaram miolo de pão e os passarinhos comeram. Aprendendo a não jogar miolo de pão para marcar o caminho de volta, então eles começaram, num segundo movimento, colocar pedrinhas. Então nós precisamos, de vez em quando, também retomarmos o caminho para que nós possamos, então, fortalecer o correto caminho para nós seguirmos reto na vida. E o correto caminho para seguirmos reto na vida
é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que nós possamos ser orientados por Deus e aí sim a gente tocar a nossa vida maravilhosamente bem. Muito bom, muito obrigada, Edu. Regis, nós que mais jovens aqui em idade, quando iniciamos na Seichonoye, começamos a participar das atividades, a gente vai tendo alguns despertares, né? Quantas e quantas vezes nas atividades a gente pensa, nossa, o fulano tinha que estar aqui. Isso é para o fulano, isso é para o meu pai, isso é para minha mãe, isso é para o meu marido, isso é para o meu chefe, né? Então, algumas pessoas têm esse despertar e acham que o outro deveria estar ouvindo, e algumas vezes, não só pela juventude, mas às vezes pela não imaturidade ainda, entende que deve ser necessário falar para as pessoas, especialmente os familiares que a gente tem uma convivência diária, os erros e defeitos, né, os pontos que eles precisam melhorar. Porque acha que só assim, só se eu deixar muito claro, se eu escrever aqui o que ele tem que fazer, é que ele vai corrigir. Divide com a gente, por favor, preletor Regis, qual a forma prática que a Seichonoye nos recomenda, nos orienta para lidar com essas ocorrências, né? Como buscar esse despertar em nós, mas também colaborando com o próximo. Nossa, Letícia, a palavra, escutando você falar, é muito difícil, desafiador, difícil não diria muito difícil, desafiador lidar com o julgamento. Cada um de nós temos uma história, cada um de nós vamos coletando, né, o que a gente entende que é importante e relevante para a gente utiliza isso como parâmetro e acaba justamente tendo uma visão do certo ou do errado no sentido de relacionamento com as partes. Você mencionou, por exemplo, agora a questão da família, né? O mestre nos orienta, na verdade, da vida volume 7, que o nosso lar é o verdadeiro treinamento espiritual, é onde acontece o treinamento espiritual, é onde acontece, na Aceite, né, aqueles que não conhecem, né, Aceite, nós temos academias de treinamento espiritual, onde nós nos deslocamos até um certo local e lá nós realizamos inúmeras práticas, né, de oração, de reflexão, escutamos palestras de leitores da Seichonoye, e lá a gente às vezes entende que lá é a academia, mas o mestre nos orienta que a academia de treinamento espiritual é o nosso lar, é a nossa família, é lá onde nós fortalecemos os nossos valores, né, a educação, né, e é claro, aqui, por exemplo, eu estou aqui em casa, é um local para mim sempre sagrado. Quer dizer, tudo que eu tenho uma filha de 7 anos e outra de 5 anos, que elas estão ligadas a qualquer fala minha ou da minha esposa. Certamente. E claro, a gente também, né, tendo atenção em relação ao que elas falam. Então, eu realmente aqui em casa, sabe aquela questão de você pensar 2 vezes antes de falar? Né, a gente tem esse jargão, né? Pensar 2 vezes antes de falar, que eu penso 3, 4, 5 vezes, honestamente falando, sabe? E é muito glorioso essa orientação do mestre, porque ao a gente pensar 3, 4, 5 vezes antes de falar, quando a gente sai por essa porta, porque eu estou aqui na minha sala, quando sai pela porta da sala, a gente já treinou, né, essa questão de pensar em falar, né, pensar antes de falar. Em outras palavras, o que acontece? Às vezes talvez a gente se irrite com uma situação, com uma ação, com uma postura, com alguma fala, né? Porém, todavia, a preletora Cléia falou, só existe Deus em imagem verdadeira. E no lar, em qualquer lugar do mundo, essa prática se torna relevante para que a gente não julgue, para que a gente não critique, tá certo? E a gente possa apenas e somente pensar na imagem verdadeira, tá certo? Isso muda completamente a nossa relação com as pessoas, né? Pense de uma pessoa, então você que está aí nos assistindo, pense numa pessoa que pode ser que aconteça, tá? Que você não goste, por algum motivo, seja lá um chefe, ou até pessoas próximas a você, né? Um vizinho, não sei, não importa. Essa orientação de que só existe Deus em imagem verdadeira, ela muda completamente a ótica de relacionamento com as pessoas. Deus não erra. Deus não erra.
tá certo? E a gente também não erra por ser filho de Deus, a gente não erra. E nesse processo, então, de relacionamento que a gente escolhe ou que se aproxima a nós pela lei da atração de semelhantes, é tudo um aprendizado. E não espaço para críticas, né? São aprendizados que a gente tem e postura, Letícia. Sim. Ouvindo as 3 falas, a gente retorna para viver o agora, estar presente no agora, voltar para a nossa essência. E se a gente fizer isso, por mais que a gente observe nos demais, né, a gente se lembra que é Deus ali, né? Algo que eu sempre divido com a minha equipe no trabalho, sempre tem um aprendizado. Um projeto que a gente terminou que não foi bem sucedido, né? Qual foi a lição aprendida? Eu sempre tento voltar para isso, né? Mas o que nós aprendemos? Então, quando nós conseguimos voltar para o que nós aprendemos com isso? Seja terminando com sucesso ou não. Se a gente tirar o aprendizado de tudo, com certeza a gente vai ter aproveitado melhor o nosso tempo. Não é mesmo, preletores? Alguns de vocês gostariam de complementar o que a gente falou até agora sobre esse desperdício do tempo? Quero trazer uma contribuição sobre aprendizado que você coloca e sobre o que o Regis muito bem nos lembrou da Academia de Treinamento Espiritual. De uma forma mais ampla, o planeta Terra é uma academia de treinamento espiritual. E aí nós vamos, digamos, localizando proporcionalmente, a partir do tamanho do planeta Terra, as nossas academias de treinamento espirituais, dentre elas o nosso lar. Né? Mas eu trago isso para uma fração menor ainda, que é o nosso pessoal. E uma coisa que eu aprendi na academia de treinamento espiritual, que durante muitos anos, aquilo ficou como um motivo de repetição em nossas atividades matinais no pátio da academia. Dentre outras coisas, nós fazemos uma promessa ali, em posição de oração, nós fazemos uma promessa para nós, através de Deus, viver o dia de hoje como um verdadeiro filho de Deus. E durante muitos anos eu repetia isso como um gesto, como outro qualquer. Um dia me despertei para a grandiosidade do que era isto, o representativo deste ato. Né? E eu comecei a refletir a respeito disso. Bom, resumo da ópera. Hoje, nas minhas orações, que é o que eu faço toda vez que eu me desperto, que eu desperto do sono, eu faço esse comprometimento. Não é com Deus, porque eu também antes fazia. Eu prometia para Deus que eu ia viver o dia de hoje como um verdadeiro filho de Deus. Aí um dia Deus disse assim para mim: meu filho, você não precisa ficar prometendo essas coisas para mim. Eu falei: tá bom, eu já entendi. Prometo a mim mesmo viver o dia de hoje. E quando você promete para alguém, você deixa a tua mente frouxa. Quando você promete para você, e eu que tenho um senso de compromisso com as coisas com as promessas e com os compromissos que eu faço, quando eu, de repente, me vejo enveredando por um caminho que, na verdade, não é aquele que está diretamente relacionado à promessa de viver o dia de hoje como verdadeiro filho de Deus, meu Deus interior diz o seguinte: e aí, meu filho, essa promessa é só para formalidade? Então, perceba a importância, o que o mestre fala, né? A importância das coisas aparentemente insignificantes. O livro Descoberta e Verdadeira Natureza Humana, ele fala que isto é um dos encobrimentos da natureza divina. Você achar que só um pouquinho não tem problema, é como nós jogamos futebol e a bola saiu só um pouco, ela não saiu inteira. É fora, meu filho. Você está fora da regra do jogo. Então, princípios são o que nos regem. E se você os obedece, a vida funciona naturalmente e serenamente. Nós não vamos ver mais a possibilidade de encontrarmos areia na comida, né? Ou algum comentário de desagrado em situações que as pessoas, às vezes, muito bem fazem,
mas querem pôr uma pitada, que me parece uma pitada de contraponto, e diz, mas eu podia que... Quando você coloca no final da tua execução uma justificativa a partir da palavra mais, você jogou todo o restante fora. Né? O mestre fala sobre as pedrinhas do sapato. Né? Você anda uma determinada distância, aquilo que você presenciou no caminhar vai tudo por água abaixo se tiver uma pedrinha, por menor que seja, um grão de areia no teu sapato. A tua mente se concentra naquilo que é negativo. A quinta norma dos praticantes da Seichunen nos ajuda muito também a perceber que nós precisamos cada vez mais treinar mentalmente a nossa condição de filho de Deus existindo na Terra. Somos seres espirituais, não somos seres materiais. Então, como seres espirituais, nós temos normas de Deus para seguir aqui. Mas preletor, vai ficar difícil, porque nem todo mundo, então você já botou pedrinha no teu sapato. Sim, muito obrigada. Isso também, porque esse ponto que o Crivellente falou das coisas significantes e a questão do aproveitar o tempo, né, não fazer o tempo ser só um ponto com a mão fechada, tem 2 pontos que para mim é fundamental aí nesse caminhar, né, que é o erro e os problemas intitulados, né? Será que são desperdícios de tempo? Eu costumo dizer para mim que o erro não é erro, se eu aproveitar a experiência, né? Então, eu não desperdicei o tempo. Errou, nossa, perdeu tempo. Não perdi. Se eu aproveitar, ou seja, a minha conduta, e é aquilo, se eu acredito que só existe Deus, o que vem de Deus, eu aproveito o erro. O que eu mais aprendi na vida foi errando, não é? Então, para mim, é uma das formas, não desperdice seu tempo. Se você errou, reflita, né? Para tudo tem o seu lado positivo, aprenda com aquele erro. Não há desperdício de tempo. E eu erro, né? Mas eu tento aproveitar ao máximo isso aí. E a questão dos desafios, como diz o Crivellente aí, né? Parece uma coisa insignificante, mas não é. Todos os intitulados problemas, eu não gosto de chamar de problema, eu chamar de desafio, porque é desafio. Eu vejo aquilo como um desafio da vida. Não, você dá conta que vamos lá, você tem força. Levanta e anda, não é? Eu mesmo falo para mim, quando aparece alguma coisa que eu não sei naquele momento qual é a solução, levanta e anda, você dá conta, você é filho de Deus, só existe Deus, o que vem de Deus. É o que eu mais falo para mim, né? As chances da gente evoluir, da gente realmente desenvolver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus através de um problema é magnífico, né? E eu sempre penso assim, enquanto ele está comigo, é porque eu tenho que aprender. Esse problema tem solução? Tudo tem solução, eu sou filha de Deus perfeito, eu não nasci com problema e ele vai. Mas eu vou falar problema, mas eu falo sempre, eu gosto de falar para mim desafio, né? Desafio. E eu vencer esses desafios, para mim, é um crescimento. Eu nunca assim, né? A partir do momento que eu tenho pautado o meu cotidiano, como diz o Regis aí, no dia a dia mesmo, ali onde você tem que ir, ver que eles com filho, é profissional, é de todas as formas, o que eu vou aprender com ele? Porque eu costumo dizer que, para mim, o problema ou o desafio é um professor teimoso. Ele me trouxe alguma mensagem espiritual. E se eu não aprender, ele não vai embora. Ou é teimoso. Ele troca de roupa e volta. Eu vou continuar com ele do meu lado enquanto eu não aprender. Mas é impressionante como, se você aprender, pronto, ele desaparece no segundo seguinte, né? Então, é que eu falo, são os 2 pontos que, às vezes, as pessoas, nossa, eu estou perdendo tempo com esse problema, eu estou perdendo. Para mim, eu vejo o contrário. São oportunidades de aprendizado e de pautar o cotidiano, porque isso é que é importante, né? Não adianta eu ser boazinha agora e 24 horas da frente eu não sei. É pautar o meu cotidiano nas coisas que acontecem, que sempre acontece. O erro e desafios. Então, eu pauto isso. O que eu tenho que aprender com eles, né? Eu que tenho uma vida atribulada, né, gente? Mãe, avó, preposta, preletora. Então,
eu falo assim, se eu não fizesse isso, ou eu estaria louca, ou teria largado a Seitinoye, mas eu vi a essência, né, do que se aproveita no erro. É aquela norma fundamental, né? Ver a parte positiva. Eu bati tanto aquilo que eu aprendi a ver no meu cotidiano assim. Hoje, eu acho que é o que mais me encanta na vida são aqueles erros onde eu aproveito e os problemas, porque a Seitinoye não vai tirar os problemas da minha vida, não vai tirar os erros, mas ela me ensina a viver, não é? E a se comportar diante dos desafios e diante dos nossos erros, né? Então, eu não crio sentimento de culpa, errei, ótimo. O que eu aprendi com isso? Foi ótimo. Muito obrigada. É uma escola, né? Verdadeiramente é uma escola. E não é né? desperdício de tempo, né, Letícia? Eu estou aproveitando o tempo, não é? Muito obrigada. Sim. Regis, tanto no livro o mestre fala sobre caminhar por um caminho em que pedrinhas entram no nosso sapato e algumas vezes as pessoas, por tantas mudanças, tantos desafios, problemas do dia a dia, elas acabam enxergando esse caminho com muitas pedras, né? Não só pedrinhas, mas pedras de todos os tamanhos e muitas pedras. E aí, uma reflexão aqui para nós, né? O mestre nos incentiva a tirar essas pedras do sapato e continuar o nosso caminho, né? Mas, especialmente para as pessoas que estão chegando há pouco tempo, estão ainda digerindo o conteúdo da Seitinoye e trazendo para o seu dia a dia, quando nós falamos, veja a parte positiva de todas as pessoas, coisas e fatos, reconheça a imagem verdadeira, né? Então, tire as pedras do sapato e siga no seu caminho. Deixar de reconhecer os erros nos outros, que é isso que nós falamos, né? Olhe a parte boa da pessoa e não os erros. Então, tirar as pedrinhas do sapato não seria ser muito ingênuo? Eu ouvi algumas vezes, isso daí é meio bobonoye, né? Não é seitonoye, você é bobo, você aceita todas as coisas, para você tudo tá bom. Eu não vou perder tempo se eu ficar só fazendo isso e perdendo o meu tempo e o tempo da pessoa, porque a pessoa também não evolui. Numa palestra, eu assisti lá na Academia de Biúna, né? O preletor Crivellente falou sobre a Academia de Treinamento Espiritual também, mencionei um pouco, mas especificamente aqui, que acontece em São Paulo, o preletor falou o seguinte: eu nunca conheci nenhuma pessoa que perdoou e se arrependeu. Eu nunca conheci uma pessoa que perdoou verdadeiramente, do coração e na alma, que se arrependeu. A gente passa por inúmeros desafios, como foi colocada essa palavra aqui inúmeras vezes, assim, vários desafios, e muitas vezes a gente se machuca, se sente menos, né? Se sente, poxa vida, acuado, né? Diante das pessoas, coisas e circunstâncias. A Seitinoye, o ensinamento, eu não sei se eu posso colocar dessa forma, ela não é um ensinamento lúdico, ele é um ensinamento baseado em práticas, tá certo? Então, as situações que ocorrem na nossa vida, essas pedrinhas, essas pedras grandes que ocorrem na nossa vida, por muitas vezes são questões da postura da nossa cabeça, da nossa mente, aliás, da nossa mente. Tem uma frase que pode ser que ela traga um contrassenso, né, de repente, do que a gente está falando, de acordo com as interpretações, mas eu achei interessante, porque assim, a pessoa, a dona Luísa, né, que é uma grande empresária, a dona Luísa Trajano, ela falou o seguinte: as pessoas que te irritam são as que te dominam. Isso é um conceito bastante material dentro do ensinamento da Seitinoye, questão fenomenicamente falando, né? Mas eu gostei de compreender da seguinte forma que é importante a gente justamente manter o que nós estamos falando de uma forma repetida, só existe Deus e imagem verdadeira. Com isso, né, esses conceitos que acho, num primeiro momento achei interessante, e pode ser que isso psicologicamente nem sei explicar, né, possa ter validade. Quando a gente fala só existe Deus e imagem verdadeira, tudo que é de plano material,
ele não é que ele desaparece, ele se neutraliza, porque só existe Deus e imagem verdadeira. Vou dar um exemplo um pouco mais radical, talvez, tá? Eu tive uma experiência de um jovem, líder da Seichonoe, que ele tomou um tapa, olha só a situação, ele tomou um tapa, assim, na cara, tá certo? Lá na regional, né, da Seichonoe, pelo pai, meio que na frente de um grupo de pessoas, tudo bem? É claro que a gente não incentiva, claro, a Seichonoe bater, isso não é, isso não é uma prática que a gente gosta, Oriente, mas o que aí esse rapaz, esse líder, veio conversar comigo e estava muito chateado com o pai dele, assim, muito chateado, mas muito, né? Poxa, ele não podia ter feito isso na frente de todo mundo, não sei o quê, na frente, ele não podia ter batido. E aí eu senti a dor do menino, eu também fiquei muito assim, poxa, né? Triste também com essa situação e tal, né? E no fundo da minha alma me vem, olha, ele é pai, essa pessoa é pai, e me vem a seguinte fala, só para concluir, não estender muito, né? Falei, meu amigo, só o que você pensasse um pouco na história do seu pai. Me permita dizer, eu conheço um pouco a história da sua família. O seu pai, na verdade, foi criado pelo seu avô, é claro, pelos seus avós. E conhecendo um pouquinho a história dos seus avós, eles vieram no ambiente de Segunda Guerra Mundial, certo? Eles são de descendência oriental, japonesa, né, vamos falar aqui, e que as circunstâncias fizeram com que ele aprendesse a trabalhar com as pedrinhas, né, Letícia, que você estava falando, de N formas. O que eu quero dizer é o seguinte, para resumir, muitas vezes o amor de uma pessoa ela é manifestado de diversas formas. De novo, a gente não incentiva nunca a bater em ninguém, mas foi a forma como o seu pai aprendeu do seu avô, né, a questão do amor, né? Mas quer dizer que então vocês estão falando que bater é representar o amor? Não, eu estou dizendo que isso tem que ser transcendido. Quer dizer, quando a gente passa por inúmeras circunstâncias que não nos agrada, a gente tem que transcender, né? Por exemplo, quantos dedos tem aqui, né? Alguns podem responder 3, mas na verdade tem 5. Então, o que quando a gente fala em ver a imagem verdadeira, e somente a imagem verdadeira, é isso, é transcender a matéria, certo? De novo, tomar um tapa não é algo que a gente aconselha, que a gente acha não é uma boa prática. Mas a gente pode ter sempre como opção ver além do que está acontecendo, além da situação, além do problema, tá certo? E a palavra amor, ela tem relevância nesse momento, né? Como que a pessoa aprendeu, como que ela está querendo transmitir para você o amor, mesmo aquele chefe que te perturba, que te irrita, essa pessoa, tá certo? A gente aprende na Seichonoe, né? Que é a pessoa pela qual está te orientando, está te ensinando, tá certo? Algo que você não está vendo. Muito bom, Regis, muito bom. Letícia, você me permite? Claro, por favor, Edu. Eu achei bastante providencial esta colocação que o Regis faz, e usando o tapa como uma referência daquilo que eu não gosto, eu vou compreender que existem aí uma outra forma de funcionamento da vida humana. E se nós não compreendermos, não conhecermos, não é como não compreendermos, se nós não conhecemos uma outra forma de funcionamento da vida, manifestada como humano, a gente sofre. E esta outra forma, ou as outras formas de funcionamento da vida para o ser humano, elas foram instituídas e são chamadas como leis científicas, as leis mentais. Na oração para louvar o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, que nós temos aqui na Seichonoe, no livreto que fala sobre essa oração, na página 5 tem uma descrição clara do que nós precisamos compreender para compreender o tapa tomado pelo outro. E aí é um outro exercício que nós, ao decidirmos fazer, vamos compreender
que ele tem uma amplitude muito significativa na nossa vida, porque em determinados momentos nós vamos ter que chegar a essa posição que o preletor Regis coloca. E agora, menino que tomou o tapa, qual é o teu comportamento? Num comportamento científico, eu vou lá e vou meter a mão na cara dele também. Isso a gente vê aos milhares por aí. Agora, num comportamento espiritualista, é o que nós temos na página 5 do livreto, que diz assim, que quando coisas más ou coisas que não desejamos se manifestam, mais do que procurar a causa externamente, devemos primeiro refletir sobre nós mesmos e ver que deve existir dentro de nós um modelo da nossa mente desse tipo. Para usar o exemplo do tapa, quantas foram as vezes que este rapaz quis dar um tapa na cara do pai? As mentes se comunicam e a ação sim. Quando você não compreende este funcionamento de uma lei mental através da ciência, você sofre. É por isso que nós também, numa outra passagem desta, temos lá no livro Evangelho segundo São João, com a explicação do mestre, que é, ou o professor Masanobu Taniguchi traz também nas decisões para as futuras gerações, ele traz também esse mesmo exemplo, o significado de tomar um tapa de um lado da outra face da qual Jesus se refere. Ou, se aquele que te convida para andar 1.000 quilômetros, vá com ele 2.000. Ou, se tomar a túnica, dele também a capa. Isso são ensinamentos bíblicos que a gente, por desuso, foi perdendo a percepção do seu real significado. Aí, quando estas coisas acontecem para chamar nossa atenção a uma realidade que se impõe, por quê? Porque a gente não aprendeu também que somos responsáveis, 100% responsáveis por tudo que nos acontece, a gente fica apontando o dedo para o outro. É a pedrinha no nosso sapato que incomoda. Você fica preso à pedrinha no sapato. A pedra no sapato é tão simples. É você pedir um perdão para o pai, né? É você, desculpe, ou eu errei, vou rever. É um voltar atrás. Você perdoa efetivamente, isso esses dias eu escutei de um grande líder espiritualista mundial, você só perdoa alguém efetivamente quando você compreende o que aconteceu. Enquanto você não compreende o que aconteceu, você pode até dizer, não, eu já até perdoei a pessoa. É só como nós dizemos, da boca para fora. Incrivelmente, Letícia e Cléia, uma coisa muito relevante e importante, que desde o mestre Masaharu Taniguchi nos orienta, é que a palavra amor, e agora, é claro, de uma forma bem notória, clara, o professor Masanobu Taniguchi, nosso supremo presidente, nos orienta sobre o conceito do amor equivalente, que é o musubi. Sim. Né? O musubi, na etimologia antiga japonesa, eram duas partes separadas fisicamente, que na essência sempre foi uma. Então, quando a gente fala em amor, quando a gente fala, mas né, a Letícia fez uma provocação aqui, eu estou sendo ingênuo, aí que está a coisa, né? Não existe essa questão de ser menos, ser mais, todos somos um. Todos somos filhos de Deus. A partir do momento que a gente tem a possibilidade, né, de ir além da empatia, porque ter empatia já é bom. A gente ter empatia já é muito bom. Já resolve inúmeros problemas, inúmeros desafios. Mas a Seiichi Onoe nos orienta para a gente transcender até a empatia, no sentido de a gente ter a plena compreensão de que eu e o outro somos uma só vida. Gente, a partir do momento que a gente começa a colocar isso em prática, eu tenho na minha alma, no meu aprendizado, no ensinamento da Seiichi Onoe, que a gente resolve inúmeros desafios, inúmeras desavenças, porque sempre existiu uma só vida perante Deus. Deus não fala, aquele lá vai ser assim, vai ser assado, são escolhas que a gente faz por meio da nossa postura mental. Então a gente pode mudar a nossa postura mental entendendo que não tem julgamento, tá
certo? Ah, aquela pessoa é um mendigo, aquela pessoa é um bilionário, estelionatário, é isso, é aquilo, sabe? A gente pode ter bastante cuidado e atenção na nossa postura mental, em especial nessa orientação dos mestres Masaru Taniguchi, do mestre Seiji Taniguchi e agora o nosso Supremo Presidente, professor Masaru Taniguchi. Muito bom. Cléa, nós temos observado nos dias atuais, e especialmente com esse advento da pandemia, que as pessoas ficaram mais em suas casas, né? Quantos conteúdos virtuais foram disponibilizados, cursos, né? O pessoal se voltou mais para livros e acabou se voltando mais para si próprio, buscando investir em autodesenvolvimento, né? Mais conhecimento de si próprio. Muitos chegaram até a Seichonoye, outros buscam outras linhas de autodesenvolvimento, e tá tudo bem. Enquanto preletores, o que nós entendemos sobre essa mudança de comportamento da pessoa? Por que a gente busca esse autodesenvolvimento cada vez mais? Ô, Letícia, isso para mim foi muito importante, né? Primeiro, porque as pessoas dizem que houve uma mudança, né? Eu costumo dizer que para mim foi um aperfeiçoamento, né? Um tempo para me aperfeiçoar no autoconhecimento, no meu autocomportamento. Eu acredito que nós todos da Seichonoye sabemos que a nossa vida virou de ponta cabeça, né? Eu viajava tanto, eu não viajava. O pessoal, você está sentindo falta de viajar? Realmente eu não tive tempo de sentir falta de viajar. Por quê? Porque eu fui obrigada a olhar mais para mim mesmo. É incrível que pareça, todo mundo sabe disso, né? Às vezes, viajando tanto pelo ciclo de estudos como eu viajava, né? Pelo mundo, porque eu tenho uma agência de turismo também, viajo para o mundo, para o Japão, etc. Eu realmente não tinha esse tempo de olhar para mim nas mínimas coisas, principalmente em família. Porque esse autoconhecimento, às vezes a gente fica no conhecimento e não fica na aplicação desse conhecimento na minha vida. Então, eu costumo dizer que o que a pandemia me trouxe de melhor foi o despertar para isso. Eu conhecia muito, passava muito isso, mas, para mim, eu cheguei a pensar certas coisas, Letícia, não sei se é todo mundo, que eu estava em frangalhos, tá certo? Em termos de autoconhecimento. Eu vivia para o outro, eu fazia as coisas, mas e a mim? Então, para mim, foi uma chance assim, maravilhosa de eu pensar em mim, né? De eu realmente pensar assim, eu estou, por exemplo, no caso meu, né, que procuro viver o cotidiano de acordo com a verdade da vida, eu estou vivendo para mim isso aí, e eu me vi muito insatisfeita, às vezes, etc. Algumas coisas que eu não tinha sequer tempo e que seriam necessárias. Aí vem o necessário e o desnecessário. Também separei o joio do trigo, o que era desnecessário na minha vida e o que é necessário, né? Então, esse autoconhecimento ajudou a mim. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho 4 filhos, tenho netos, etc. Foi um tempo também de eu ver, realmente eu estou usando a verdade da vida durante todo o cotidiano com a minha família, com os meus irmãos, com meus pais. E eu vi, Letícia, que muito tempo eu não conseguia nem tempo para isso. Ao tempo, né? Para mim, para mim, né? Muito tempo passou a ser automático, um ponto, né? E o tempo como um ponto, ele é limitado. E aí eu comecei a ver esse tempo ilimitado. Eu podia me conhecer, eu podia conhecer as pessoas e eu podia viver esse autoconhecimento no meu dia a dia. Eu vou te falar, tanto né, que eu estou dizendo, meu marido teve uma situação de quase passar para o mundo espiritual mesmo, e hoje eu estava falando com o pessoal, ele hoje é outra pessoa. Mas isso não começou agora, isso foi da pandemia, esse autoconhecimento, porque eu sei que ele também fez isso. Sou preletora há 40 e tantos, sei quantos anos, né? Eu fui preletora master em 1900, não vou nem falar, não, que você vai falar coisa, mas foi em 1997. E aí, sempre a gente precisa tomar muito cuidado, né? Será que realmente, por ser preletora, por conhecer a verdade, eu estou aplicando em mim? E realmente eu deixava muito a desejar, não sei se é todo mundo. Esse tempo foi fundamental para mim. Hoje eu posso dizer, né? Eu realmente sou uma preletora, eu sou um ser humano que procura buscar a verdade,
mas com toda certeza aplicá-lo no meu cotidiano. Que é isso que é ser Seitonui. É isso que é viver a verdade da vida, né? E nesse autoconhecimento não ficou só, inclusive, na parte espiritual. Eu procurei autoconhecimento profissional também, né? Até, quer dizer, eu sou advogada também. Eu procurei até isso, porque eu não sei quanto tempo eu estudava um pouco de direito, e o direito muda sempre, né? Então, eu busquei esse autoconhecimento. Voltei, eu sempre advogo, mas advogo com situações que não são litigiosas, né? Ou seja, não tem conflito. Continuei, e foi uma época que eu tive muito cliente, né? Porque hoje você faz um inventário aí no cartório, não tem problema, então, sem contencioso. E aí, para mim, foi um despertar. Mas eu vi que realmente, mesmo exercendo a minha profissão, né, que é realmente advogada, eu não me conhecia, nem como profissional do direito. Apesar de ser uma época muito boa, muita orientação espiritual, sempre advoguei, né, com muita espiritualidade, porque eu tinha o professor Mukai, etc., para me orientar, que eu desesperava, né? Como é que eu vou defender um criminoso em júris se ele estuprou uma menina de 3 anos? E aí, professor Mukai na história, como é que eu faço, professor Mukai? Veja a imagem verdadeira, todo mundo tem certo. Então, eu vi que foi profissional, né? Eu tive que parar com um lado da minha profissão, que é empresa de turismo, né? Porque não tinha como viajar. Uhum. Eu me dediquei a isso. E eu pensei, eu não podia deixar esse mundo espiritual sem conhecer a advocacia. E, realmente, o conhecimento, eu tenho conhecimento, procuro ter, ainda vou ter que ter muito conhecimento da espiritualidade, da Seitonui, mas eu vi que eu não estava aplicando no meu cotidiano, era um corre-corre que eu não estava. O aprimoramento é fundamental, né? E acredito eu que muita gente na pandemia foi obrigada a fazer isso, né? Olha para dentro de você, quem é você? Aplique esse conteúdo todo espiritual que você tem no seu cotidiano. Uhum. Foi uma aventura maravilhosa. Uhum. Tudo já está, né? Tudo já está dentro de nós, e quando nós passamos a ter um pouco mais de consciência sobre isso, então é um momento que a gente se volta e aí vai buscando algumas linhas de pensamento para trazer com mais celeridade esse evoluir, né? Esse despertar. Bom, um diálogo excelente, mas a gente já está caminhando para o fim. Tempo é algo, né, preciosíssimo e voa. Então, agora entendo que será a fala final de cada um de vocês, colegas preletores. Peço que vamos falar um pouquinho aqui sobre aquela máxima que o querido mestre, nos traz sobre aproveitar ao máximo as horas matinais e trazer uma mensagem aí de fechamento para os nossos colegas espectadores. Vamos começar, preletor Eduardo, por favor. Essa máxima de aproveitar bem as horas matinais, o mestre foi muito feliz em nos orientar neste caminho, porque é o momento de transição do universo. É um momento de transição noite-dia, e isso no representativo mental é o momento de transição de subconsciente para o consciente. A hora matinal, o mais próximo do alvorecer, ela está diretamente relacionada à tua condição mental de despertar. O seu ambiente consciente ainda está numa condição de cumprir aquilo que o inconsciente orienta para a sua vida. E como o nosso inconsciente, o profundo da mente inconsciente, é a parte que está diretamente ligada à mente do universo, que é Deus, nós então temos acesso, podemos mentalmente acessar este ambiente muito mais tranquilamente. A hora que o dia começa, então começam os tumultos da parte consciente do universo, e isso acaba, de uma certa forma, nos levando para outros caminhos. No livro Revelações Divinas, o mestre Masaharu Taniguchi nos traz, eu digo o mestre Masaharu Taniguchi nos traz, mas se é uma revelação divina, é Deus quem o orientou a escrever para deixar isso escrito para nós, estudando, compreendendo, aplicarmos a nossa vida. Na revelação divina sobre o viver religioso, mestre Masaharu Taniguchi nos diz que Deus diz o seguinte: o viver religioso não é um viver despreparado, é um viver no qual há preparo completo em tudo. Provavelmente,
Não existe um viver tão completamente preparado quanto um viver religioso. Não é apenas a mente que está completamente preparada, mas também a parte material está completamente preparada. Isso significa dizer que se nós, neste ambiente de aproveitarmos as horas matinais, compreendermos que é este momento que estamos fortalecendo o nosso ambiente espiritual orientado por Deus, nosso ambiente fenomênico, que é o ambiente material, funciona naturalmente. Então, aproveitar as horas matinais é exatamente para melhorar e despertar a nossa natureza de filho de Deus. Muito obrigado. Muito obrigada. Preletor Regis? Gente, tempo é vida. Tempo é vida. Por favor, uma sugestão, não fale, né, não assuma e não afirme que você não tem tempo. Se você fala que não tem tempo, é o mesmo, o Messi fala a verdade da vida, volume 7, que tempo é vida. Se você fala que não tem tempo, é mesmo que assumir a própria morte. No livro dos jovens, né, tem um capítulo aqui no final do livro, o Messi menciona sobre o JP Morgan, né, o milionário comerciante, ou hoje um banco, né, ele falou o seguinte, a verdade, porém, é que o tempo desperdiçado é o pedaço da preciosa vida mutilada e abandonada. Portanto, aqueles que não querem morrer, aqueles que não querem mutilar a sua vida, devem usar proveitosamente as valiosas horas matinais. Tá? Então, é muito importante, conforme o preletor Eduardo falou, as horas matinais são o momento onde seu subconsciente ainda está aberto para receber informações importantes e relevantes. É ali onde a gente consegue, então é recomendado fazer uma meditação, no caso nosso, aceite na meditação Shinsokan, né? Ter uma leitura que possa agregar, né, na sua alma, na sua família, nas suas metas, nas suas proposições. Então é um momento realmente muito valioso, sua mente está tranquila, não teve nenhuma interferência, né, fenomênica. Até esse momento foi um momento agradável de sono, de descanso do corpo e da alma e da mente. Então é um momento sublime, um momento matinal, tá certo? Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, né? Muito obrigado. Muito obrigada, Regis. Preletora Cléa, vivificar o tempo é? Iluminar com a sua luz as coisas que estão temporariamente sem luz. Eu acho que o Eduardo, até parece que nós dois estudamos juntos, entramos na sintonia, que eu também estou com essa aqui, e o viver religioso. Né? Eu acho que automaticamente, se a gente já viver o viver religioso, automaticamente a gente já está vivificando as coisas. Né? Eu gosto de pensar assim, quando eu estudei a primeira vez isso, você pega uma pedrinha na rua, né, andando, você traz a pedrinha, coloca um verniz nela, e eu fiz isso, eu tenho várias pedrinhas que eu faço isso, né? E coloco em algum lugar de destaque na minha estante. Ela virou um atrativo, uma luz, ela ilumina e assim tem, né? Eu tenho uma estátua de Buda, por exemplo, que meu pai achou no telhado do sítio, horrorosa, feia, suja, e o meu pai falou, não, isso aqui deve ser feitiço. Eu não conhecia Buda, não conheço, né? E isso há muitos anos, né? Eu peguei essa estátua, né? Vim, trouxe, arrumei, passei uma tinta dourada, fica na minha sala iluminando a minha vida, né? E é uma estátua de Buda, quer dizer, são coisas assim que a gente fala, aquilo que não está brilhando por algum motivo, a gente ilumina. Eu falo que é como o sol, Letícia. Aquela música, assim como o sol, me encanta, né? Eu adoro aquela música. As pessoas iluminarei com a minha luz. Não é? Acho que vivificar é isso. E eu não falo só as pessoas, eu falo as coisas também. Mas eu queria terminar aqui com o que o Eduardo, aqui nesse pedacinho, continuando aqui o viver religioso, porque, para mim, eu acho que o recado do mestre é esse viver religioso, né, gente? Está na revelação divina. E aqui diz assim, olha, a gente faz as orações matinais, realmente tem uma força muito grande, o Eduardo já explicou isso aí, mas é preciso, no dia a dia, continuar com esse viver religioso, né? Sim. E aí a gente não precisa sequer preocupar, porque tudo virá como orientação divina. Aqui diz assim, olha,
Se a mente estiver controlada, e isso é com oração matinal, já começa, né? Como diz o Regis, com o Shinsokan, que eu não deixo de fazer todos os dias, né? Se a mente estiver controlada, saber-se-á perfeitamente, desde o outono, o que virá a ser necessário no inverno, e espontaneamente se desejará preparar estas coisas necessárias. Só o necessário. Então, aí vai lá para as coisas necessárias ou desnecessárias. Você quer viver só as coisas necessárias? Pratica a oração de manhã. Eu pratico de manhã e à noite, né? Tem até uma oração noturna que a gente faz para a academia, que é de 9 às 10, igual a oração de abertura matinal das academias. Eu não deixo de fazer já há 4 anos. E tem mais de 70 pessoas fazendo. Então, isso aí me faz dormir tranquilamente, né? Quando chega no dia seguinte, eu recebo de Deus já, né? Fazendo o Shinsokan de novo, já está aumentando essa luz de Deus. E realmente o meu viver será um viver religioso. Eu vou saber o que precisa amanhã, como foi na pandemia para muita gente, né? Muita gente passou dificuldade financeira. Mas aqueles que já oravam, aqueles que já estavam realmente, né, ligados a Deus, não passou. Ele viveu e cresceu durante esse período, tá certo? Eu desejo que todos tenham, na verdade, esse viver religioso preconizado pela Seichonoye, pelo mestre, né, que recebeu de Deus. Agradeço mais uma vez a todos, né, por estarmos juntos. É muito bom estar com vocês, a gente aprende muito, né? E que Deus, né, continue a nos iluminar e a gente poder vivificar as coisas, iluminando os outros como o sol com a minha luz. Muito obrigada. Bom. Muito obrigado, amigos preletores, por essa conexão interestadual. Foi um prazer estar aqui dialogando com vocês. Tenho certeza que todos os espectadores que assistirão a esse programa também se sentirão tão felizes, iluminados e com o tempo vivificado como nós. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Em 16 de abril de 2023, será realizada a festividade do Santuário Roso do Brasil, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, em Ibiúna, São Paulo. É o momento de voltar a viver a sublimidade do sagrado presencialmente, além de continuarmos com a transmissão da festividade via canal oficial da Seichonoye no YouTube. Uma das particularidades do evento são os registros espirituais. Podemos inscrever o sobrenome das famílias, uma por registro, conforme a imagem. Para inscrição de pessoa falecida, escrevemos o nome completo, também uma por registro espiritual. No caso de inscrição das almas dos anjinhos que sofreram aborto espontâneo ou provocado, e natimorto, os pais devem reconhecer o anjinho, atribuindo nome e sobrenome. Em caso de não saber o sexo, escolher um nome que sirva tanto para menino como para menina. Assim como nos demais, deve ser inscrito um nome por registro espiritual. Os registros espirituais devem ser preenchidos com letra de forma, utilizando caneta esferográfica preta ou azul. Com o preenchimento dos registros espirituais, é criado um vínculo em que as almas inscritas recebem vibrações de amor e gratidão, através das orações realizadas no decorrer do ano. Qualquer dúvida em relação ao preenchimento dos registros espirituais, entre em contato pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 46. Muito obrigado!